Se você está graduando ou já é graduado em gestão de serviços jurídicos e notariais e tem interesse em trabalhar com contratos, este vídeo é para você. Para quem não me conhece, eu me chamo Júnior Branquinho, sou graduado em Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, pós-graduado em Direito Contratual, professor e criador do curso Descomplicando os Contratos, o curso com a melhor avaliação do segmento lá na Hotmart, e também atuo há 4 anos prestando serviços de elaboração e gestão contratual para startups, empresas, pessoas físicas e escritórios de advocacia de todo o Brasil. E neste vídeo aqui, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Quero contar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos de acordo com a minha visão, com a minha realidade. Então, pode ser que você discorde dos pontos positivos, discorde dos pontos negativos, mas eu quero que vocês saibam de verdade como é a minha realidade, o que acontece comigo aqui. Por eu estar nesta condição, trabalhar nesse segmento, dar aulas sobre o assunto, eu recebo dezenas de mensagens de pessoas interessadas também a seguir neste mesmo caminho. Este vídeo aqui será como um filtro para essas pessoas. Por isso, eu peço para que você não saia do vídeo na metade, fique comigo até o final e aí você vai saber se essa área é ou não é para você. Portanto, se você não for inscrito ou inscrita aqui no Portal Paralegal, por favor, se inscreva, deixa o like nesse vídeo porque o like nos ajuda muito e também venha participar do nosso grupo privado lá no WhatsApp. É um grupo privado e silencioso, não tem discussões, você vai apenas receber material, tá? Às vezes o YouTube não notifica, mas você pode ficar sabendo de todas as novidades desse universo paralegal. Vai estar tudo aqui na descrição. Também tem o link do nosso curso Descomplicando os Contratos. Se você utilizar o cupom de desconto Paralegal10, você ganha 10% de desconto. Mas não faça isso agora. Eu peço para que você assista esse vídeo até o final, tá? Se você perceber que, ok, vou seguir nesse caminho, aí você dá uma chance, clica aqui no link. Caso contrário, tá tudo bem, não tem problema. Beleza? Então agora eu quero começar pelos pontos positivos e depois nós vamos para os pontos negativos. Bora? Primeiro ponto positivo, trabalho via home office com baixo custo de operação. Antes mesmo de me formar em gestão de serviços jurídicos e notariais, eu já tinha colocado na minha cabeça que a minha próxima profissão eu gostaria de ter liberdade. Eu não queria ficar preso a um lugar, eu não queria ter que ficar seguindo horários, seguindo regras, então eu queria criar uma estratégia para a minha vida onde eu pudesse receber demandas, receber serviços e fazer ele de um notebook, do conforto da minha casa ou em qualquer lugar do planeta. Havendo internet e um notebook, eu poderia fazer esse serviço. E eu consegui isso com os contratos. Eu utilizo apenas o meu notebook, um Word, também faço videochamadas, né? Tive que investir aqui num microfone, numa câmera legal para fazer videochamadas. Tenho também o Canvas, que é para fazer ali algumas edições, colocar o contrato num padrão de legal design. Eu gosto de utilizar o Canvas para isso, eu aprendi a mexer ali, então me sinto melhor ali dentro. Então, é algo que eu recebo em demanda e dá para fazer aqui mesmo, embora eu fique muito atarefado para isso, mas é algo que eu consigo desenvolver sozinho e sem gastar muito, sem ter que comprar equipamentos, fazer assinaturas caras em softwares e etc. Eu simplesmente elaboro os contratos em demanda e envio para essas pessoas. Recebo contato de advogados, recebo contato de empresários, faço videochamada, então dá para fazer tudo por aqui. Para mim, esse é um dos pontos positivos em atuar neste segmento. Segundo ponto positivo, networking poderoso. Pessoal, como eu disse a vocês, eu me especializei na área de contratos empresariais. Por causa disso, eu tenho muito contato com grandes empresários, pessoas influentes, pessoas que eu jamais sonharia em ter o contato com elas, sabe? Então, essa área me proporcionou isso, criou um networking muito forte. E não só com empresários, mas com advogados do Brasil inteiro, com juízes,
com pessoas que eu nunca imaginei ter aqui o contato salvo no meu celular. Algo assim inacreditável, tá? Eu participei de reuniões, eu participei de conversas com pessoas muito influentes. E graças a isso, graças aos contratos e graças a esse contrato, né, nessa área, na verdade, que é a área de contratos empresariais para startups. Por isso eu coloquei esse como um dos pontos positivos. Terceiro ponto positivo, alta remuneração. Novamente falando para vocês, como eu me especializei em contratos empresariais e contratos de tecnologia, estamos falando de contratos complexos que exigem um conhecimento em várias esferas do direito para que possa ser elaborado. Foram horas de estudo, foram vários livros. Na verdade, muitos desses contratos você não consegue nem encontrar um curso na internet para você aprender. Os cursos que tem são caríssimos, então eu preferi, na época, comprar livros e pegar o tempo que eu tinha ali para estudar esses livros. Então, o conhecimento que eu adquiri, sem dúvida, é transformado em uma remuneração mais alta que as demais. Se trata de contratos muito específicos, complexos, então vale sim a remuneração. O valor que eu recebo é bem mais alto do que um contrato comum. Eu estudei para essa finalidade, portanto, nada mais justo do que isso. Agora eu quero falar dos pontos negativos. Eu acredito que muitos de vocês estavam esperando por isso. Então vamos começar a abordar esses pontos. Eu falei 3 pontos positivos, então vou falar 3 pontos negativos. Eu já posso adiantar para vocês que é por causa desses pontos negativos que eu tenho várias ressalvas quando as pessoas me procuram querendo se matricular no meu curso ou interessadas nesse segmento, perguntam: Júnior, vale a pena, não vale a pena? E esses pontos negativos precisam ser salientados, pois isso vai impactar diretamente a sua carreira nesse segmento. Então, vamos começar aqui para que vocês consigam entender. Primeiro ponto negativo, área legalmente restrita. O que eu quero dizer com área legalmente restrita? Quer dizer que a legislação, no momento, ainda não trata dos gestores de serviços jurídicos atuando neste segmento. Por isso, é questão de discussão e de debate no meio jurídico, se o gestor jurídico pode ou não atuar neste segmento. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu abordo isso com profundidade. Depois que acabar esse vídeo, você corre lá e assiste, que eu vou analisar as legislações, jurisprudências acerca do assunto, vocês vão entender. Mas, em resumo, o que acontece? Existem contratos que são privativos dos advogados. Esses contratos privativos dos advogados, portanto, nós não podemos elaborar nem trabalhar com eles, somente sob a supervisão de um advogado. Por outro lado, outros contratos podem ser elaborados por qualquer pessoa. Por isso, nós, neste segmento, podemos elaborar esses contratos, mas nunca dar consultoria jurídica neste segmento. E o que é a consultoria jurídica? É aí que entra a discussão. Algumas pessoas compreendem a consultoria jurídica como apenas uma opinião, um parecer. Por exemplo, você tem um contrato, você manda esse contrato para mim e fala assim: Júnior, analisa esse contrato e me dá o parecer jurídico aí, eu posso assinar ou não posso assinar. Isso, para mim, configura atividade privativa da advocacia. Eu entendo dessa forma. Esse tipo de serviço eu não faço. Eu não analiso contratos. Então eu recebo muitas mensagens de pessoas pedindo para que eu analise contratos, mas eu não faço isso. E elas ficam até frustradas. Poxa, Júnior, mas você não trabalha com isso? Sim, eu trabalho com elaboração. Eu não trabalho com a análise do contrato, porque para mim a análise é a consultoria jurídica propriamente dita. Porém, existe uma outra linha que trabalha, que pensa que a consultoria jurídica também está relacionada com a elaboração dos contratos. Então existe aí uma divisão, né, uma celeuma
nesse assunto. Por isso, eu coloquei como um ponto negativo. Se você decidir trabalhar nesse segmento, você precisa trabalhar com muita responsabilidade e atenção. Você não pode invadir essas áreas, ainda que existam pessoas que vão discutir, vão falar, olha, você não pode fazer isso, por isso. E hoje, eu trabalho sempre sobre a demanda de advogados. Advogados contratados por essas empresas me contratam, me procuram, e aí eu presto serviço para esses advogados. Assim, os contratos já saem, vão direto para a mão do advogado, o advogado dá aquela olhada, dá aquela analisada, dá o parecer dele e entrega isso para o cliente deles. Segundo ponto negativo, concorrência com advogados. Uma coisa que vocês precisam entender, pessoal, é o seguinte, que para um advogado confiar ou respeitar um gestor de serviços jurídicos para elaborar um contrato, essa pessoa precisa passar confiança. Ele precisa, de fato, deter conhecimento muito acima da média para poder ganhar a confiança desses profissionais. Porque, na realidade, muitos clientes contratam os advogados para que esses advogados elaborem os contratos. Porém, por se tratar de contratos muito específicos e complicados, muitos advogados não sabem fazer isso e precisam entregar aquele serviço dentro da demanda especificada. É por causa disso que eu recebo essas demandas, eu recebo esse serviço. Porque chegaram até mim, souberam que eu entendo desse assunto e me procuraram para fazer este serviço, entregar esse serviço para eles. Mas eu passei a devida credibilidade a eles, devido aqui ao canal, aos artigos que eu já escrevi, a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Então eu gerei essa credibilidade, essa confiança nessas pessoas. Porém, eu pergunto a vocês, vocês irão se dedicar neste nível, com essa profundidade, com essa garra, para gerar essa mesma confiança a esses profissionais? Porque, caso contrário, galera, não vai rolar. Não vai progredir o seu trabalho. Porque os clientes, na maioria das vezes, nem sabem da existência dos gestores de serviços jurídicos. E naquela desconfiança, por não conhecer esse profissional, não saber de fato o que ele faz, acabam por contratar advogados. Por isso, vocês vão competir com advogados. Será uma concorrência. Portanto, a pergunta que fica é, você quer mesmo entrar de cabeça nesse universo? Porque se você quiser, existem várias modalidades contratuais para você estudar, mas isso demanda muito tempo e muita dedicação para que você consiga absorver conhecimento e se tornar uma referência nesse assunto. Terceiro ponto negativo, baixo giro de serviços. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que isso seria uma opinião com base na minha visão? Bom, a minha realidade é a seguinte: como eu me especializei em contratos muito específicos, existe um baixo giro de serviços, uma baixa demanda de serviços para esses contratos. E essa baixa demanda tem várias coisas envolvidas. Muito disso se deve ao fato de eu não poder falar abertamente sobre o que eu faço e como eu faço, exatamente por receio de interpretações errôneas das pessoas sobre qual é a minha profissão, o que eu posso fazer, o que eu deixo de fazer. Embora o gestor de serviços jurídicos e notariais seja abraçado pelo Conselho Federal de Administração, né, siga o código de ética do Conselho Federal de Administração, eu acredito que não é legal fazer a divulgação desse tipo de serviço de forma mais ostensiva e agressiva. Por isso, eu dependo muito desse networking e desse boca a boca. Um vai falando para um, que passa para o outro, que chega até mim, que me conhece, e aí vai. Mas devido aos contratos serem muito específicos e com valor alto, isso acaba dificultando muito a prestação desses serviços. Ah, Júnior, então por que que você não trabalha com contratos mais fáceis, contrato de prestação de serviço, contrato de locação de imóvel, contrato de compra e venda de imóvel? Pessoal, esse tipo de contrato realmente tem um giro muito rápido. Porém,
Existem milhares de modelos de contratos desse segmento na internet e as pessoas simplesmente baixam esses contratos e fazem por conta própria. Elas não têm o cuidado de contratar uma pessoa, um especialista, para fazer esses contratos. E quando contratam, quando procuram, e a gente passa o valor dos honorários, essas pessoas se assustam. Elas ficam assustadas, porque o valor realmente acaba sendo significativo, acaba sendo alto. E aí elas acabam por correr o risco, né? Por baixar o contrato da internet, e aí faz lá do jeito que elas acham melhor, elas acabam correndo o risco, não querem pagar o valor, por esse motivo que não é tão interessante atuar com esses contratos que estão ali, os contratos típicos, né, que estão previstos no Código Civil, contratos que todo mundo já conhece, porque já existem vários modelos, as pessoas baixam e fazem de qualquer jeito. Agora, contratos como holding, como vesting, como sociedade em conta de participação, esses contratos são mais complexos, exigem um conhecimento mais aprofundado para ser elaborado, para ser trabalhado. E aí as pessoas ficam com certo receio de baixar o contrato e fazer de qualquer jeito e acabam por ter de contratar uma pessoa para fazer esse serviço, mas a demanda ainda assim é baixa. A remuneração é alta, mas a demanda é baixa. E aí acaba ficando elas por elas. Portanto, hoje, qual é a minha opinião acerca desse assunto? O que eu penso acerca do trabalho com contratos para gestores de serviços jurídicos e notariais? Como eu disse a vocês, eu tenho este canal. Eu tô à frente dele há alguns anos, eu falo acerca de contratos, eu me especializei nisso, tenho a capacidade de me comunicar, gerar interesse nas pessoas, de passar credibilidade e propriedade no que eu estou fazendo. Porém, nem todo mundo tem essa mesma ferramenta que eu tenho. Nem todo mundo consegue fazer o que eu faço. Por isso, eu não posso vir aqui para vocês e falar, façam, vão lá, faz o curso, aprende, vai trabalhar com contratos que vai dar certo. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Não funciona dessa forma, tá? Então vocês precisam se preparar, precisam estar conscientes do cenário em que o gestor jurídico está inserido. Por isso, hoje, eu digo o seguinte, se você quer atuar como autônomo, preste bem atenção, analise o cenário, veja se é isso mesmo que você quer. Porém, se você quer atuar como assalariado, não há conhecimento melhor para você adquirir do que o conhecimento na área de contratos. Porque os contratos estão em tudo. Não importa se você vai trabalhar em um escritório de advocacia, um cartório, imobiliária, contabilidade, todas essas áreas vão trabalhar com contratos. Ter um conhecimento específico neste segmento faz com que o seu currículo torne-se competitivo, torne-se interessante para esses contratantes. Então, eu não excluo de forma alguma a necessidade de se especializar em contratos, mas deixo aqui as minhas ressalvas para quem deseja trabalhar como autônomo. É possível, porém bastante limitado, restrito e exige muita atenção, muito trabalho, muito estudo para que isso dê certo. Beleza? Bom, agora eu quero saber a sua opinião a respeito disso. E aí? Você acha interessante, não acha interessante? Vale a pena o risco ou não vale? Deixa aqui nos comentários. Valeu!